Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Boa tarde, estamos chegando aqui na 87 FM para mais um programa Fagulhas de Luz. Comigo, Theo Oliveira, e com o Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Tá tudo bem por aí? Olá, Theo, amigos, ouvintes da 87 FM. O meu boa tarde. Lembrando a você que se você por um acaso algum dia perder o programa aqui na 87 FM ao meio-dia, você pode conferir a reprise às 17 horas no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Estamos abordando um artigo de Sidney Fernandes que tem por título O Gigante do Evangelho. E Sidney, essa pergunta de hoje até eu quero saber a resposta dela, viu? Até porque devido à trajetória de Paulo nas escrituras sagradas, tudo que se conta dele ali, qual era o nível cultural dele, Sidney? Bem, Theo, em primeiro lugar, Jesus precisava de uma pessoa de grande nível cultural, o que ele não tinha junto dos seus apóstolos, que naquela época em que Paulo vivia, muitos apóstolos viviam ainda, mas ele precisava de alguém especial. E foi encontrar naquele moço orgulhoso, aquele rochedo áspero, naquele boi bravo, uma criatura que havia nascido em Tarso, onde recebeu a formação básica dos judeus, e depois ele foi para Jerusalém. Lá ele foi educado sob a batuta de um renomado doutor da lei chamado Gamaliel. Com isso, Saulo, depois Paulo, e Paulo era apenas o segundo nome de Saulo, ele conhecia a cultura grega, falava o aramaico, era avançado no judaísmo, possuía sólida formação teológica, pois desde a sua mocidade sempre foi um bom aluno, esforçado, estudioso das leis judaicas. Qual era a leitura predileta de Paulo? Era a Sagrada Escritura. Naquela época, a Sagrada Escritura era composta apenas dos livros que hoje nós conhecemos como Velho Testamento. Aliás, a expressão Velho Testamento, que depois deu origem à expressão Novo Testamento, foi criada pelo próprio Paulo. Foi ele que falou, disse essa expressão pela primeira vez. Quer ver aonde? Olha só, na sua carta aos Coríntios ele fala assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Bem, Paulo era radical e não é exatamente isso que aconteceu. Jesus não aboliu o Velho Testamento, ele apenas ressaltou algumas coisas que precisariam ser melhor interpretadas, mas ele sempre destacou, respeitou Moisés e toda a história do povo judeu do Velho Testamento. Mas a expressão Velho Testamento foi dita pelo Paulo inicialmente. A família de Paulo tinha recursos, desfrutava de posição proeminente na sociedade. E quer saber de uma coisa, Theo? Foi um péssimo negócio para ele tornar-se cristão, porque ele estava na elite, ele poderia ter muitos escravos, dar sequência aos negócios do pai, que fabricava tendas, ele tinha a cidadania romana, embora sendo judeu. Depois que ele se converteu ao cristianismo, ele precisou ganhar a sua vida como se fosse um escravo mesmo, porque naquela época, ou você era senhor e tinha escravos para trabalhar por você, ou se você tivesse que trabalhar, seria na condição de escravo. Então, Paulo não admitia ser sustentado pelas comunidades, por ninguém, e com isso ele precisou trabalhar. Mas a cultura dele era realmente sólida. Muito obrigado, você que acompanhou o nosso programa. Esperamos que você esteja gostando, principalmente agora que estamos falando desse grande nome do Evangelho, o gigante do Evangelho, como diz o texto do artigo de Sidney Fernandes. Amanhã estaremos de volta. Até amanhã, Sidney. Até amanhã.